todos. Então, estamos aqui gravando, mas também vamos colocar à disposição dos amigos o PowerPoint que o Luiz vai compartilhar com a gente. Por isso, vocês vão ter no final a ficha, o endereço do Anima Mundi, não só para conhecer o Educar por Inteiro, mas um livro que tem muito a ver com a reunião de hoje, que chama Afinal, Por que Sofremos? Um best-seller do Luiz. Ele tem estado na grande mídia, frequentemente falando desse livro, e quem lê, quem teve a oportunidade de ler esse livro, como eu, vai perceber o sabor diferente, ou o sentido diferente que tem atrás do sofrimento, e talvez tenha muito a ver com o tempo que a gente está atravessando hoje. Já temos aí a nossa capacidade, já temos 100 participantes, eu não vou conseguir mais entrar com os próximos, então, Luiz, me perdoe, o resto vai ficar para ver o vídeo no YouTube. Luiz, a palavra é sua, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Neissan. Realmente não tenho como agradecer a gentileza do Neissan de organizar esse nosso encontro. Os que me conhecem mais de perto sabem que eu não sou um cara midiático, eu sempre vou para os programas de televisão nervoso e saio frustrado, uma perpétua na minha vida. Eu gosto de fisicalidade, gosto da presença, do cheiro, do cangote, do abraço. Não sou virtual, mas considero uma missão poder estar com vocês e tentar transmitir algumas ideias sobre a pandemia. Por isso eu agradeço muito realmente o convite do Neissan, agradeço muito o apoio de vocês, de estarem aí presentes. Queria agradecer a minha querida Adriana Fiore, a colega aí de encontros de psicanálise e espiritualidade, o Luiz Fernando, que também Menezes esteve com a gente nesse segmento, e hoje à tarde assisti uma live dele sobre comunicação e inteligência emocional. Enfim, estou vendo tantos amigos aqui, não dá para mencionar todo mundo, senão o Neissan vai descontar isso dos meus 45 minutos, que já foram difíceis de negociar. Então, a Edith Rocha, a nossa grande pianista de Belo Horizonte, com quem eu tenho trocado grandes mensagens sobre poesia, uma pessoa fantástica. Todos que estão aqui, esses todos 99, deveriam se conhecer entre si. Maria de Fátima, lá no nosso Nordeste querido, sofrido, que está com agora a pandemia. Enfim, realmente não consigo mencionar todo mundo, fico feliz de ver, estou até atrapalhado aqui nas telas de ver todo mundo. Mas, enfim, a ideia é transmitir alguns pensamentos sobre a questão da pandemia e o papel dela no desenvolvimento da humanidade e no nosso desenvolvimento também. Para isso, eu preparei uma apresentação de slides. Eu prefiro sempre falar sem slides, mas slides são importantes, imagens são importantes, porque as imagens ajudam a fixar conceitos, né? Por essa razão, então, é que eu vou encher vocês com 48 slides, mais ou menos, de um total 10 vezes maior, que foi reduzido pela metade de maneira insensível pela nossa querida Ginus, e daí depois ainda sofreu outras intervenções até chegar nesse leite condensado de slides que vocês vão receber aí agora à noite. Deixa eu botar a tela, compartilhar com vocês. Aqui, se eu não me atrapalhar demais, estou no Zoom, aperto em compartilhar tela. E aqui está essa aqui, compartilhar tela. Muito bem. Ok, entrou, Luiz. Está perfeito. Beleza, bárbaro. Queridos, então, a ideia é a gente trocar algumas ideias, apresentar para vocês algumas ideias e depois a gente trocar ideias, né, sobre a questão do sofrimento coletivo. Tá? Eu dei um subtítulo de Uma Chance para a Unidade Mundial. Tá? E tem que ficar bem claro de que isso é uma visão minha, é uma visão do Luiz sobre a questão do sofrimento coletivo e da pandemia. Tá? Não é uma visão oficial da comunidade Bahá'í ou da fé Bahá'í, embora esteja, claro, muito baseado nos ensinamentos Bahá'ís. Bom, então essa é a ideia.
Então, a primeira coisa que queria marcar é que as pandemias não apenas matam pessoas, tá? Elas mudam o rumo da consciência e da história. Tá? Não dá para entrar em todos os detalhes, né, sobre isso, mas é fundamental entender que a humanidade, depois das pandemias, nunca é a mesma daquela que ingressou. Tá? Há uma produção, digamos assim, não apenas de mortandade, mas também não são apenas corpos que morrem, ideias velhas também morrem, procedimentos velhos também morrem. É possível, portanto, as pandemias abrirem novos cenários de desenvolvimento para a humanidade e tem sido assim ao longo dos milênios. Nós temos aqui 2 slides bastante detalhados sobre as pandemias. Eu não vou me deter demais neles, depois vocês olham com maior calma no PDF que vai ser disponível para vocês. Mas aqui é importante mencionar, isso aqui é uma linha do tempo, quanto mais para trás, mais antigo o tempo, certo? E nós podemos mencionar a praga de Justiniano, apesar de eu não ter traduzido ela, que aconteceu lá no meados do século VI e que ajudou a destruir, a acabar de vez com o Império Romano, né? Porque provavelmente foi a primeira peste produzida pela bactéria Yersinia pestis, que é a bactéria da peste bubônica, né? E dizimou o Império, o exército e o Império romano e ajudou a ingressar então na Idade Média, nos 1000 anos da Idade Média, né? Do século V ao século XV. Depois nós temos a peste bubônica, em meados do século XIV, que se avalia tenha matado entre 30% a 60% da população europeia. Algumas cidades foram totalmente dizimadas, né? Outras pela metade, sabe-se que Paris e Londres tiveram metade da população dizimada, cerca de 200 milhões de pessoas, num tempo em que a população humana não chegava nem aos 3 bilhões de seres humanos, que não era nem a metade de hoje em dia, né? Depois nós temos no século XVI, ou começo do século XVI, fim do século XV, a varíola, especialmente no seu impacto sobre as Américas. Junto com as caravelas dos espanhóis e dos portugueses, veio esse vírus que não era conhecido nas Américas. Então, tem-se que 90% da população nativa das Américas pereceu por causa da varíola naqueles primeiros 20 anos da colonização, do descobrimento. E nos anos 1800 ainda aconteciam cerca de 400 mil mortes anuais na Europa. Aliás, nesses gráficos e em outros dados numéricos mais adiante, sempre lembrar que M é milhão e K é milhar, certo? Isso vem da matemática. Quilômetro é 1000 metros, por isso km. Né? Quilogramas são 1000 gramas, por isso kg. E assim vai. Tá? Isso economiza espaço quando a gente está escrevendo. A varíola só foi deixar de acometer a humanidade em 1979, que foi quando a Organização Mundial da Saúde decretou que ela estava definitivamente erradicada. Né? Mas nós tivemos vários retornos da peste bubônica ao longo dos séculos. Houve grandes epidemias ainda de peste negra na Inglaterra, na França e na Itália durante o século XVII, durante o século XVIII. Até que nós temos novamente uma imensa mortandade com a gripe espanhola, em que se avalia entre 40, 50 até 100 milhões de pessoas morrendo no final de 1918, começo de 1919. Matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, durante a qual ela ocorreu. Né? É chamada gripe espanhola por um equívoco, porque a Espanha era um país neutro e a imprensa na Espanha era uma imprensa livre, ao contrário da Inglaterra, da Espanha,
aliás, da Inglaterra, da França, da Alemanha, etc., que estavam na guerra. Então, por isso se achava que a epidemia estava acontecendo só na Espanha, mas a epidemia matou mais pessoas do que a guerra propriamente dita, né? E depois nós tivemos o HIV e AIDS, que está matando pessoas, já hoje em dia, graças a Deus, não tanto, mas cerca de 25 a 35 milhões de pessoas desde 1981. Então, por essa linha histórica e pela mortandade aqui acontecida, dá para perceber que as pandemias acompanham a humanidade desde que a humanidade é a humanidade, né? A peste negra, na Idade Média, ajudou a acabar com os 1000 anos em que a realidade econômica, política, social era a do feudalismo, onde as pessoas pertenciam aos senhores feudais, as terras e as pessoas pertenciam aos senhores feudais. Foi a peste bubônica que abalou e eliminou isso. 1000 anos em que as pessoas eram propriedades de outras, sem tirar os escravos. Naquela época não eram mais escravos, eram servos, né? Porque com a falta de mão de obra e a falta de cultivo aos campos, os trabalhadores manuais passaram a ter mais valor e começaram a vender o seu trabalho e a ter salários. Eles não eram mais propriedade do senhor onde eles nasciam. A varíola mudou para sempre a história humana no momento em que dizimou a população e o Império Azteca e as demais populações nativas das Américas. A gripe espanhola ajudou a acabar com a Primeira Guerra Mundial e impulsionou movimentos como a independência da Índia. Então, todas essas histórias são pungentes, são cheias de tristeza, né, de assombro, mas também elas causam mudanças que de outra maneira não aconteceriam. Esse próximo slide é só dados mais detalhados sobre cada uma dessas pandemias, depois vocês olham com calma, ele tinha sido tirado, mas eu coloquei de volta porque deu tanto trabalho escrever esses numerozinhos em português em cima, que eu disse não, fica lá para os amigos olharem depois. Então, esses sofrimentos todos têm que ter um significado. O Viktor Frankl, o querido Viktor Frankl, o admirável Viktor Frankl, ele diz que se a vida tem um significado, então os sofrimentos também têm um significado. Aqui eu compartilho com vocês algumas poucas passagens que nos podem dar essa luz sobre o significado dos sofrimentos. E se os sofrimentos têm significado na vida individual dos seres humanos, certamente eles também têm significado na vida coletiva dos seres humanos. Esse texto é de Buda, quando ele diz, 500 anos antes de Cristo, na vida a dor é inevitável, mas o sofrimento não é. Dor é o que a vida faz com você. Sofrimento é o que você faz consigo mesmo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E isso a ciência contemporânea demonstra claramente também. A dor pode vir a duas pessoas distintas, na mesma intensidade, na mesma situação, mas elas escolhem enfrentar essa dor de formas diferentes. O Viktor Frankl, novamente, ressalta isso nas experiências nos campos de concentração, quando ele diz que aquela dureza da vida no campo de concentração fazia algumas pessoas virarem pior do que bichos e outras se santificarem nas mesmas circunstâncias. Aqui Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, há 2000 anos Jesus não disse: peguem o seu skate, a sua prancha de surf, o seu sorvete e me siga. Não. Tome a sua cruz e me siga. A vida é um lugar de depuração, ela é um lugar de transformação da alma. E por isso mesmo a dor é necessária. Aqui um texto de Baha'u'lláh, quando ele diz: ó filho do homem, minha calamidade é minha providência, exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia.
Então, todos esses profetas, e nós poderíamos pegar as falas de todos os outros, eu tenho uma compilação de todos, e no livro está exposto, e de outros santos tantos, de que o sofrimento, a dor, a calamidade, ela é causa de desenvolvimento, é causa de crescimento, é causa de amadurecimento, desde que o homem tenha um entendimento apropriado da calamidade, tenha um entendimento apropriado da dor. E aqui tem alguns exemplos visuais para tentar internalizar isso. A terra, se ela não é arada, cortada, sulcada, ferida com o arado, ela não se torna fértil. A chuva cairia sobre ela e lavaria as sementes embora. É só quando ela é maltratada, digamos assim, e sofre a dor do arado, que ela se torna fértil. Uma cicatriz, depois de curada a ferida, ela é mais forte, mais resistente do que a pele toda ao redor. O que mostra que também a dor, nesse sentido, pode ser sinal de desenvolvimento. Um bonsai mostra o quanto as plantas, quando elas não são podadas, elas ficam frágeis, desmilinguidas, né? Um bonsai é podado sistematicamente. Aqui nós temos essa lindíssima árvore que tem 250 anos de existência, que é podada não só nos ramos, como em geral a gente poda as nossas plantas no jardim e as árvores frutíferas, mas ela é podada na raiz também, a ponto de ficar com essa beleza e com essa longevidade. Uma pedra preciosa, como um rubi, como uma esmeralda, como um diamante, quando ela é tirada da mina, ela é feia, ela é cinza, ela é suja. Mas depois ela vai sendo cortada e lapidada e começa a emitir luz. E é graças à dor da lapidação, é graças à dor da poda, é graças à dor da ferida, que todas essas coisas adquirem uma nova natureza, superior à anterior. Nós temos no meio a explosão de uma estrela. Todos os metais nobres, como o ouro, a platina, a prata, etc., são formados no momento de explosão de estrelas. De outra maneira, não existiriam no universo. É só no momento da explosão que eles surgem em forma tão pequena, tão escassa, né? E por isso tão preciosa. E, finalmente, um avião, se não fosse a dor de ter que enfrentar o ar que faz resistência, oposição a ele, o avião não levantaria voo. Portanto, o próprio ar que se lhe opõe é o instrumento que permite a ele voar. Toda a natureza é exemplo de que dor traz junto de si crescimento e é uma oportunidade de desenvolvimento precioso, se bem aproveitado. Eu diria que a grande questão é iluminar a dor com o entendimento espiritual. A dor iluminada pelo entendimento espiritual é desenvolvimento. A dor sem a iluminação é só dor. A pessoa sofre inutilmente. O entendimento espiritual nos é dado pelos profetas, pelos santos, pelos iluminados, por aqueles que entenderam a verdadeira dimensão da vida. E é deles que nós temos que aprender essa iluminação, para que a dor não seja sofrimento, como o Buda nos dizia. Muito bem. Para nós entendermos um pouco mais essa questão do sofrimento coletivo, queria colocar uma contextualização histórica. Em geral, a história para nós é uma grande confusão. A história que a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, a gente sai sabendo o nome de algumas figuras históricas, Napoleão, Henrique VIII, o Luís XVI, enfim, personagens muito importantes porque fizeram coisas muito grandes ou porque perderam a cabeça em revoluções, Maria Antonieta, etc. Mas, de resto, nós não encontramos um nexo causal na história. Em geral, a história é uma grande confusão, é acumulação de dados, fatos e nomes. Mas isso é um equívoco tremendo que tem que ser suplantado pelo conhecimento. Se nós analisarmos, e aqui eu vou estar fazendo assim um resumo atroz, né? E peço perdão até, porque as coisas muito resumidas às vezes parecem toscas e inaceitáveis. Mas espero que não seja esse o caso. Queria apresentar para vocês que ao longo
desses milênios de história, dos 6.000 anos de história que nós temos, houve um nexo causal. Todos os estudiosos que se dedicam a entender a história e a sociologia reconhecem que ao longo dos milênios houve uma evolução da complexidade da interdependência, ou seja, os homens passaram a depender uns dos outros de maneiras cada vez mais complexas e profundas. E em consequência dessa complexidade da interdependência evoluída, houve também uma evolução da unidade social. Os seres humanos são Homo sapiens há provavelmente 200.000 anos. Né? E a nossa história, o período histórico, é só dos últimos 6.000 anos. Portanto, nós temos 194.000 anos de pré-história. Durante aquele período, a unidade básica dos seres humanos era a família. O pai e a mãe e os filhos que haviam nascido deles. Então, um grupo de cerca de 15, 20, 22 pessoas que percorria o meio ambiente procurando o que comer para sobreviver. Eram caçadores-coletores. Quando uma família encontrava outra família, fazia guerra, porque disputavam o mesmo território. Então, durante centenas de milhares de anos, uma família foi inimiga de outra família. Depois, através de transformações variadas, as famílias passaram a se unir em clãs. Agora, o chefe da unidade social não era mais o pai da família, era o ancestral, o patriarca, aquele que reunia várias famílias entre si. E os clãs já eram agora, portanto, grupos de 100, 150 pessoas. O que acontecia? Um clã fazia guerra contra o outro, como vocês podem adivinhar. Passam dezenas de milhares de anos, os clãs se reúnem em tribos. As tribos já são unidas por uma abstração, que é o totem. Né? Freud escreveu, Adrianinha, olá, escreveu Totem e Tabu, em que ele aponta bem esse ponto. Agora não é mais um ancestral físico ou o pai de uma família que une a tribo, mas sim uma imagem, um Deus que é superior a eles e que comunga eles dentro de uma unidade que o clã não conhecia. Muito bem, durante dezenas de centenas de milhares de anos, as tribos fazem guerra umas contra as outras. Até que surge uma unidade maior, que é a unidade da cidade-estado, uma entidade muito mais complexa e que nós conhecemos o nome de algumas do período clássico, como Atenas, Esparta, o período clássico da Grécia, né? Mas também antes deles, as cidades-estado da Mesopotâmia, como Ur, como Babilônia, ou no Egito, como as principais cidades egípcias e cidades-estados da época, um pouco antes da Grécia, 800 anos antes da Grécia se tornar a Grécia clássica, né? Micenas, etc. Buenas. O que acontecia? Cidades-estado faziam guerras uma contra a outra. Na Grécia clássica, os gregos falavam uma só língua, tinham os mesmos deuses, moravam num pedacinho de chão do tamanho do estado de Pernambuco e se matavam continuamente em guerras, porque as cidades-estados não tinham paz entre si. E finalmente, a civilização grega morre na Guerra do Peloponeso, quando Atenas e Esparta fazem uma guerra entre si dizimadora. Né? Nunca aprenderam a ter uma unidade de Estado nacional, que é uma coisa que surge muito depois e que consegue apaziguar as cidades entre si. Quando surge o Estado-nação, as cidades não fazem mais guerra entre si. Quando muito, elas disputam times de futebol diferentes. E é esse estado que nós vivemos hoje em dia, dentro da paz do Estado-nação. Só que os limites do amor humano não são os limites das fronteiras nacionais. O amor do ser humano pode atingir o mundo inteiro. E há pessoas que já vivem no mundo de hoje, apesar das fronteiras nacionais, há pessoas que já vivem num mundo planetarizado, que se sentem cidadãos do mundo e não cidadãos do seu próprio país, e que jamais justificariam matar pessoas de outra nação só porque são declarados inimigos pelos chefes de Estado, que nós sabemos hoje em dia muito bem, não tem lá seu equilíbrio mental muito bem estruturado.
Então, a evolução que se vê na história não vai ter seu fim no Estado-nação. Esse não é o último estágio de unidade social que a humanidade pode atingir. O mundo é o nosso destino, com certeza. Aqui temos duas citações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma do Darwin. À medida que o homem avança na civilização e pequenas tribos se unem para formar comunidades pequenas tribos se unem para formar comunidades maiores, a mais simples razão dirá a cada indivíduo que ele deve estender seus instintos e simpatias sociais a todos os membros da mesma nação, embora não os conheça pessoalmente. Uma vez alcançado esse ponto, existe apenas uma barreira artificial que impede suas simpatias de alcançarem os homens de todas as raças e nações. Belíssimo esse parágrafo de Darwin, isso de 1871. A barreira artificial que impede os homens de expandir seu amor para abraçar todos os outros homens é a noção de patriotismo exagerado, exacerbado, que não transcende os limites de algumas mentes toscas. A outra frase é a frase de Freud, parágrafo de Freud no Mal-Estar da Civilização. A cultura se constitui num processo a serviço do amor, cujo propósito é unir os indivíduos isolados e então as famílias, as raças, os povos e as nações num grande todo, a humanidade. Não sabemos por que isso precisa ser assim, apenas sabemos que esse é o trabalho do amor. Nem a simples necessidade, nem as vantagens do trabalho em conjunto poderiam manter unidas as massas da humanidade. É belíssima essa afirmação, especialmente vinda de Freud, e num outro texto, ele diz que aqui o cientista não precisa se sentir vexado de falar de amor, assim como falam as religiões do mundo. Então é do mesmo amor que as religiões do mundo falam, que aqui Freud está falando. O amor é capaz de unir os homens aonde a simples vantagem do trabalho coletivo não seria capaz. Muito bem. Agora, se a gente viu nos 3 slides anteriores aquela linha amarela de evolução da unidade social tão bonita, indo da família para o clã, para a tribo, para a cidade de estado, para o estado nacional, a gente poderia pensar, puxa vida, por que isso não está tão claro? Ora, não está tão claro porque a história não avança como aquela linha amarela tão linda e lisa. A história avança como uma carruagem. Isso é uma figura de linguagem que nos dá o grande Arnold Toynbee, talvez o maior historiador do século XX, sem dúvida o mais culto deles todos, quando ele diz que as rodas da carruagem elas andam em círculos. Como os ciclos de subida e queda de reis, de imperadores, de governantes, de impérios e de civilizações. Então ele diz, assim como a roda vai girando, da mesma maneira vai girando a roda das civilizações. Uma civilização atinge o apogeu, como a civilização da Babilônia, daí ela cai. Daí outra civilização atinge o apogeu, como a egípcia, daí ela cai. Daí outra civilização atinge o apogeu, como a Grécia, daí ela cai. E depois Roma, e assim por diante. Então, há um ciclo permanente de subida, ápice e queda de tudo que diz respeito ao governo nesse mundo. Mas a carruagem avança, ou seja, a humanidade avança. O espírito humano hoje não é o mesmo de 2.000 anos atrás ou de 4.000 anos atrás, nem o mesmo de 100 anos atrás. E nem o mesmo de 3 meses atrás, antes da pandemia. A carruagem avança, a consciência humana avança, ainda que os ciclos de nascimento e morte dos impérios e das civilizações permaneçam. Uma outra maneira de entender aquela linha amarela não tão simples é pensar nesse Mont Saint-Michel, esse lugar encantador, maravilhoso, extraordinário, superlativo na Normandia, na França, aonde nós temos uma construção gótica, uma catedral gótica sobre uma cidade medieval, que se a maré está baixa, fica sobre as areias. E quando a maré está alta,
fica sobre as águas. Ora, se alguém parasse na beira do mar, do Atlântico, e ficasse olhando as ondas, ia dizer que as ondas avançam e recuam, avançam e recuam. Se ele ficar ali meia hora, é isso que ele vai ver. Mas se ele voltar 8 horas depois, ele vai perceber que as ondas, embora recuassem e avançassem, fizeram com que a maré subisse, como aconteceu ali no Monte São Michel. Da mesma maneira, a história humana é assim, ela avança e recua, mas a história avança, ela vai adiante. Então, nós, em 1989, parecíamos que estávamos irremediavelmente indo em direção à unidade mundial, com a unidade da Europa e tudo isso. Nos últimos tempos, temos tido governantes e ideologias que voltam ao século XIX e tem na autodeterminação das nações um ideal, quando o mundo já está absolutamente unido. Isso faz parte das idas e vindas das ondas. Quando vemos esses homens falando e agindo, temos que lembrar que são só espuma e logo não vão ser nada. A maré vai subir e a maré vai atingir a mundialização do amor humano. Para entender isso também de uma maneira mais sustentada, mais profunda, digamos assim, é importante entender que a civilização humana, a vida humana coletiva, está baseada em 2 tipos de forças. Forças que sustentam a vida e forças que organizam a vida. As forças que sustentam a vida estão ali embaixo. Comunicação, indústria, energia, transporte, produção de alimentos e finanças, economia. As forças que organizam essa vida produzida pelas forças que sustentam a vida são coisas como governo, religião, educação, ideologias, justiça e as artes. O que acontece? As forças que sustentam a vida se movem rápido, por isso a lebre ali do lado do escrito. As forças que organizam a vida, ao contrário, se movem lentamente. Isso porque os homens não têm apego às suas tecnologias. Então, as forças que sustentam a vida são basicamente forças de tecnologia. Os homens não têm apego. Quando eles têm uma tecnologia boa, eles querem outra melhor. E assim vão transformando as coisas de uma maneira constante, abandonando para o passado e para os museus as coisas que não servem mais para o hoje. Mas não é assim com as forças que organizam a vida. Os homens têm apego a elas, têm apego às suas formas de governo, têm apego às suas formas de religião, têm apego às suas ideologias e não querem abrir mão delas, mesmo quando elas já não servem mais à realidade. E aqui nós poderíamos pensar que esse nosso simpático senhor é o senhor sociedade. Imaginar que os modernos patins que ele usa são as forças que sustentam a vida. E a cabeça dele representa as forças que organizam a vida. Estas lentas, aquelas rápidas. O que acontece? Em geral, o descompasso provoca a queda. Quando as forças que sustentam a vida avançam mais rápido que as forças que organizam a vida, chega um determinado momento em que há revolução social, como a Revolução Francesa foi. E como outras grandes revoluções do proletariado, dos camponeses, foi durante as histórias mundiais que nós podemos entender. Então, sempre as forças que sustentam a vida avançam rápido, as forças que organizam a vida não acompanham, existe a queda. Às vezes fica difícil, né, como nesse caso, entender onde é que estão as forças que organizam a vida e as que sustentam a vida, mas para isso nós temos os especialistas para nos ajudar. O que acontece é que o desequilíbrio pode ser desastroso. Quando as forças que sustentam a vida não são acompanhadas por transformações adequadas nas forças que organizam a vida, nós temos um descompasso que provoca a queda das civilizações. Todas as civilizações que caíram por esse descompasso. A Grécia era unida economicamente. O comércio ligava todas as cidades-estados, mas politicamente não era unida. O descompasso provocou a morte da civilização grega. Agora, os séculos XIX e XX
e XXI, é óbvio, né? São qualitativamente diferentes de todos os 2000 anos anteriores, 2000 séculos anteriores. Tá? Os séculos XIX e XX não podem ser comparados com os 200 mil anos do ser humano sobre a Terra. Aqui eu fiz uma pequena apresentação disso, não vou entrar em detalhes, mas para vocês terem ideia, durante os 200 mil anos antes do século XIX, e na verdade meados do século XIX, durante os 200 mil anos anteriores, a única maneira que os homens tinham de se deslocar era a pé ou em cima de cavalo ou de carroças. Por água, tinham algum tipo de embarcação, mas só no século XVI é que tiveram caravelas que podiam cruzar os altos mares. Pelo ar, é óbvio, ninguém se deslocava. A comunicação era sinais de fumaça, carta, manuscritos, e só em 1441, semelhante com o que aconteceu com as embarcações, nós temos a imprensa de Gutenberg, que transformou a civilização ocidental. Depois do século XIX, nós temos uma transformação violentíssima. Em 1830, a única ferrovia que existia é essa que vocês veem aí, Manchester Railway, por uma locomotiva a vapor. Né? Em 1885, nós temos o primeiro carro, Mercedes-Benz. Esse é o primeiro Mercedes-Benz que nós temos. Aqui, em 1916, temos a Praça da Sé, e em vez de ver carros, nós vemos charretes com cavalos. E hoje em dia temos trens que se deslocam por magnetismo e carros que são autônomos, que vão ser a realidade dentro de pouco tempo. Assim aconteceu com o transporte por água. Tivemos primeiro navio a vapor em 1894, quase século XX. Depois, em 1955, a grande transformação por causa dos containers, né? o transporte intermodal por containers. No ar, temos toda a evolução do transporte aéreo acontecendo no século XX, apenas no século XX. E, em termos de comunicação, em 1863, a imprensa rotativa impõe um novo ritmo para a comunicação no mundo. E, em seguida, temos aí telefone, rádio, TV e internet. Essas realidades que vieram depois da linha pontilhada, as realidades do século XIX e XX, uniram indelevelmente o mundo. O mundo se tornou absolutamente integrado por todas essas tecnologias. Mas a superestrutura, em termos de forças que organizam a vida, continuava no século XIX, no século XVIII. Então, o século XX representa para a gente um conflito grande, um choque grande entre as forças de unidade que sustentam a vida, comunicação, transporte, tecnologias variadas, e as forças antigas que organizam a vida, em que o conflito ainda é uma realidade entre as nações. E o direito de fazer a guerra ainda é defendido. É óbvio que não é possível ir adiante dessa maneira. E como não dá para ir atrás na tecnologia, o que tem que se fazer é adiantar as forças que organizam a vida. Abdu'l-Bahá, numa das suas passagens, no começo do século XX, ele diz: em ciclos passados, se bem que fosse estabelecida alguma harmonia, a unidade de todo o gênero humano, entretanto, por falta de meios, não poderia ser atingida. Hoje, porém, os meios de comunicação se têm multiplicado e os 5 continentes da Terra estão virtualmente unidos em um só. Assim, pois, na época atual, a unidade de todo o gênero humano é realizável. Então, hoje em dia, temos as condições materiais para a unidade do coração em torno de toda a Terra, mas ainda não existe uma ideologia que sustente isso. E aí vem uma ideia poderosa, a ideia de revelação progressiva. Porque sem a ideia de revelação progressiva, pode parecer que a religião é apenas também uma manutenção daquilo que existia no passado, e não uma ideia transformadora ou revolucionária, mas não é assim. Se nós estudamos a história humana, ao longo de todo o período histórico, nós vemos figuras
iluminadas que sacrificaram a vida para transmitir uma mensagem de Deus à humanidade. Adão, começando com ele, mas antes dele também houve profetas, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesus, Muhammad, Bab, Bahá'u'lláh, e no futuro, os profetas que vierem no futuro, todos eles, em cada época, trazem uma mensagem que reestrutura as forças que organizam a sociedade. A vinda dos profetas não é simplesmente para trazer uma mensagem de amor e de bondade. Eles trazem uma nova consciência. Eles trazem uma nova articulação das forças que organizam a sociedade, justamente para o período que a humanidade tem pela frente. Então, nós poderíamos dizer que algo comum a todos esses profetas é que eles só aparecem quando as forças que sustentam a vida estão maduras para a mensagem dele. Então, quando as forças que sustentam a vida estão maduras, Deus envia um profeta. E daí, eles trazem uma revelação divina que atualiza as forças que organizam a vida e que as molda para os séculos e milênios futuros. Então, o profeta vem adaptado à época que ele vem, mas ele traz uma mensagem desafiadora. Por isso, todos eles foram martirizados. Porque tudo o que eles diziam parecia absolutamente inverossímil e impossível para os que estavam ao redor deles. Agora, por que esses profetas são tão fundamentais? Aqui nós precisamos compreender a ideia de coisas incompatíveis. Existe na criação, no universo, coisas que são incompatíveis. Por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu produz uma corrente de 765 mil volts. As nossas residências usam corrente de 110 a 220 volts. Ou seja, se nós ligarmos Itaipu direto com as nossas residências, nós vamos descobrir do que o inferno é feito. Porque é absolutamente incompatível o poder de Itaipu com a energia das nossas residências. Então, coisas incompatíveis exigem um intermediário para uni-las. É impossível unir coisas incompatíveis se não houver um intermediário. No caso da nosso exemplo de Itaipu e da residência, a belíssima Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright, espero que o Nathan esteja se contorcendo de alegria por ser essa imagem escolhida. Estou me contorcendo comportadamente. Ah, que bom. Então, aqui nós... mais arquitetos se contorcendo aqui. Tem mais arquitetos, né? É uma beleza, é uma coisa extraordinária. Um dia tem que fazer um fireside só sobre a Casa da Cascata. Bom, o que nós temos de intermediário? Uma subestação, ou várias subestações, com transformadores. Os transformadores transformam os 765 mil volts de Itaipu em 110, 220 volts das nossas casas. Por causa do intermediário, duas coisas incompatíveis puderam coexistir. Pôde haver comunicação entre as duas coisas que, de outra maneira, seriam incomunicáveis. Esse aqui eu vou passar, esse aqui eu vou passar. Gozado, eu achei que eu tinha tirado, mas, de qualquer maneira, eu acho que eu abri outra apresentação, mas ela é basicamente a mesma. Depois não vão estranhar se vocês vão ver que alguns slides não estão e outros estão. Vejam só, outra coisa incompatível. A Terra é absolutamente incompatível com o Sol. Ali dentro daquele quadradinho preto, vocês veem um pixel, que é a Terra. Tá? O Sol tem um calor na corona, essa parte vermelha ao redor da superfície do Sol, tem um calor de 2 milhões de graus centígrados. 2 milhões de graus centígrados. A Terra caberia dentro do Sol 1.300.000 vezes. A superfície da Terra, quando já está com 30 graus ou 35 graus, a gente reclama de calor. Imaginem com 2 milhões de graus, né? A Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro. As erupções solares, como essa que está engolfando a Terra aqui, as erupções solares chegam a ter 500 mil quilômetros de comprimento. 500 mil contra 13 mil.
Ou seja, a Terra e o Sol são incompatíveis. Como então se dá a ligação? Os raios de Sol são os intermediários necessários entre o Sol e a Terra. Os raios de Sol trazem uma dimensão de Sol que nós podemos suportar. Eles são os transformadores da nossa imagem anterior da hidrelétrica e das casas. E o que são os raios do Sol? Eles são o Sol. Só que são o Sol na dimensão que a Terra suporta. Da mesma maneira, Deus e os seres humanos são incompatíveis. É impossível que o infinito possa se comunicar diretamente com o que é finito. Não é possível nem de ser compreendido, nem abarcado por uma mente finita. Como então Deus vem ao mundo? Da mesma maneira como os raios do sol. O verbo de Deus, ou o profeta de Deus, são sinônimos, profeta, verbo, são sinônimos, são os intermediários necessários para que haja relação. E quem são os verbos de Deus? São Deus. São Deus na terra. Todos eles dizem que são Deus na terra. Jesus diz, quem vê a mim, viu ao Pai. Não é? Como o raio de sol é o sol, só que o sol que pode ser visto. Aqui nós podemos entender um pouco melhor, eu imagino, a grande mistério da Trindade. Né? Nós temos o sol, os raios de sol e espelhos na terra que refletem o sol. Ora, o sol não desceu do céu para entrar dentro do espelho. Ele está refletido no espelho. O espelho é uma entidade abnegada a tal ponto, tão ponto sem ego, que ele reflete o sol puramente, de maneira límpida. Então, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho são manifestações distintas de um único sol, de um único Deus. Aqui botei duas frases mostrando quando os profetas dizem que existe o Deus Pai, o Sol. Jesus diz, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Bahá'u'lláh diz, isso não provém de mim, mas de um ser que é o Todo-Poderoso, o Onisciente. Então, é o raio de sol dizendo, o Sol é maior do que eu. Agora, tem momentos que o profeta fala como o Espírito Santo, como o raio de sol. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Parece loucura. Não é um ser humano que está falando isso. É o Espírito Santo que habitava em Jesus. Muhammad diz, eu sou todos os profetas. Outra vez, não é um ser humano falando. É o Espírito Santo. É como se um raio de sol dissesse, eu sou todos os raios de sol. O que é verdade. Krishna, no hinduísmo, na minha divindade sou sem nascimento nem morte, eterno e senhor de tudo que nasce e existe. Outra vez, não é um ser humano simples falando. É o raio de sol dizendo que ele transmite o sol para os homens. Agora, quando o sol se reflete no espelho, o espelho está na terra. Esse é o verbo encarnado. O raio de sol no espaço é o verbo junto com Deus. O raio de sol dentro do espelho é o verbo na terra, feito carne. Então, por exemplo, Moisés era Deus da terra. No Êxodo nós lemos, então disse o Senhor a Moisés, eis que te fiz como Deus ao faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Veja, Moisés era Deus da terra. Assim diz o Senhor no Êxodo. Esse é o raio do sol dentro do espelho. Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. O raio do sol dizendo, dentro do espelho, que quem vê a imagem do sol em mim, vê o Pai. Porque é assim que ele veio até vocês. E Bahá'u'lláh, jamais houve em minha alma outra coisa senão a verdade, e em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. Então, todos esses profetas, eles falam em vários momentos com frases que poderiam ser atribuídas a pessoas desequilibradas, dizendo que eles vêm de um lugar desconhecido, que eles estavam com Deus antes da criação e que eles são a imagem de Deus na Terra. Mas se nós entendermos a metáfora do sol, dos raios e dos espelhos, isso se torna bastante mais claro.
Então, os profetas, na verdade, são todos um só ser. Eles são o verbo de Deus, e esse verbo de Deus sempre volta. Essa é uma frase de Bahá'u'lláh. Sabe tu seguramente que a essência de todos os profetas de Deus é uma e a mesma. Sua unidade é absoluta. Diz Deus, o Criador, não há distinção alguma entre os portadores de minha mensagem. Só que às vezes o sol aparece diferente para quem está na Terra. Tem nuvem, tem temporal, outras vezes brilha, mas no sol mesmo nunca tem temporal e nunca tem nuvem. O sol é sempre o mesmo, né? Embora apareça diferente para os homens. Então, basicamente, o que Bahá'u'lláh, quando ele transmitiu a mensagem dele no século XIX e ficou 40 anos aprisionado por isso e torturado, você sabe, envenenado, ele vem para atualizar e moldar as forças que organizam a vida para a unidade mundial. Essa é a missão de Bahá'u'lláh na Terra. Para isso ele sacrificou a sua vida, para que os homens pudessem ter uma nova consciência, uma consciência de unidade mundial, não limitada à fronteira nacional. Aqui o Dr. Tedros, que tem mais 2 nomes quase impossíveis de pronunciar em português, ele disse recentemente, ele é o chefe da Organização Mundial da Saúde. Esse vírus não será derrotado se não estivermos unidos. Se não estamos unidos, o vírus explorará as fendas entre nós e continuará a causar estragos. Vidas serão perdidas. E nós temos nações querendo deixar de dar a sua contribuição para a Organização Mundial da Saúde, que foi o primeiro órgão mundial a alertar para o que estava acontecendo. Porque se houvesse apenas os órgãos nacionais, nós estaríamos morrendo muito mais do que estamos. Graças aos órgãos internacionais, que alguns veem com maus olhos, é que nós temos condições de organizar o planeta em um momento de pandemia como esse. E aqui eu vou terminar com mais 3 ou 4 slides. Por isso, Bahá'u'lláh diz, em tempos remotos se revelou, o amor à pátria é elemento de fé divina. É basicamente o que Muhammad ensinou 1.400 anos atrás. Porque foi Muhammad quem criou a primeira nação, né? Depois que as cidades-estados se matavam, quem criou a noção de Estado Nacional foi Muhammad, dentro do islamismo. Então, em tempos remotos se revelou, o amor à pátria é elemento da fé divina. No dia de sua manifestação, porém, a língua da grandeza proclamou, não se vanglorie quem ama sua pátria, mas sim quem ama o mundo. E mais, tratai uns aos outros com a maior amor e harmonia, em espírito amigável e fraternal. Aquele que é o sol da verdade dá-me testemunho. Tão potente é a luz da unidade que pode iluminar toda a terra. E também que não se vanglorie quem ama seu próprio país, mas sim quem ama o mundo inteiro. A terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Vejam que impulso espiritual é dado à consciência quando isso se torna verdade no coração de uma pessoa. E quando ela passa a reconhecer o planeta inteiro como sua pátria e, portanto, todos os outros homens como co-cidadãos deste mesmo lugar, desse mesmo pedaço de globo azul flutuando no espaço. A pandemia, então, de certa maneira, que agora nós estamos vendo, e como eu disse para vocês antes, o sofrimento, a dor coletiva traz transformações na consciência, nos permite entender uma série de coisas que tentei aqui pontuar em 9 pontos. Nos ajuda a entender que distanciamento físico não significa distanciamento social. Todo mundo está falando de distanciamento social, distanciamento social. Nós não estamos socialmente distantes. Nesse momento, nós estamos unidos com Canadá, Europa, América Latina, Brasil, que de outra maneira não estaríamos reunidos se não fosse a pandemia. Então, nós não estamos distantes socialmente, nós estamos distantes fisicamente, por uma circunstância passageira. Segundo, nós conseguimos reconhecer na carne a unidade da humanidade. A mesma coisa que enlutou os chineses, enlutou os alemães, enlutou os italianos, está enlutando o Brasil. O mesmo vírus que foi mortal para outras nações é mortal para nós.
Portanto, somos uma espécie só. A pandemia nos ajuda a valorizar mais as coisas espirituais do que as materiais. As pessoas têm refletido isso. No momento que elas não têm para quem mostrar as suas aquisições materiais, as coisas materiais perdem o valor, porque elas só servem para elas se mostrarem. 4. Nós podemos buscar mais equilíbrio entre razão e fé, porque podemos nos basear na ciência. Podemos equilibrar nossa fé com o entendimento do que a ciência diz. E não como alguns governantes também, que diziam que um milagre ia afastar essa coisa. Deus não trabalha por milagres. Deus trabalha por leis. Ele faz as leis serem claras, evidentes e permanentes, para que a gente possa aprender alguma coisa. A pandemia nos ajuda também a valorizar a oração e a meditação para serenar. São instrumentos antiquíssimos de serenamento e que os homens não estão acostumados a usar. Eu tenho visto nas reuniões de counseling famílias inteiras que se dedicam agora a orar e que antes não entendiam o que isso era. Nós podemos também aprender a confiar mais em Deus e nos seus instrumentos, como a ciência. A ciência é um instrumento de Deus. E a parte da ciência bem pensada, bem nutrida, bem apresentada e bem aplicada, dificilmente nós conseguimos alguma vitória contra a guerra do vírus. 7. Podemos desenvolver virtudes como resiliência, paciência, amor, empatia, generosidade. Se as coisas não dão certo, é aí que o ser humano desenvolve o melhor de si. É daí que o brilhante é lapidado, é aí que a terra é arada, é aí que nós temos o avião voando, que nós temos a árvore podada e magnífica. De outra maneira, isso não acontece. 8, podemos aprender a prezar grandemente os responsáveis pelos serviços médicos e essenciais. Todos os dias passa aqui na frente de casa fazendo barulho e gritos quase alegres o caminhão do lixo. Eu queria ver o que nós faríamos nessa pandemia se o lixo não passasse todos os dias. E recebem tão pouco. E outras pessoas que trabalham muito menos recebem muito mais. Essas coisas precisam ser redimensionadas brutalmente. E é durante pandemias que isso se torna claro. 9. Nós aprendemos a valorizar o aconchego e o consolo que pode vir da família e do lar. Realmente, como dizem os ingleses, a casa de um homem é o seu castelo. Mas muitas pessoas não aprenderam isso. E, infelizmente, eu tenho visto a convivência intensiva despertar em muitas pessoas ojeriza dos filhos e do parceiro ou da parceira, que aprenderam a conviver com eles só nos intervalos do trabalho e não sabem o que é convivência intensiva. Finalmente, 2 frases para encerrar e com uma consideração que eu queria dar para vocês. Lembram quando Jesus diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Bahá'u'lláh, da mesma maneira, diz: os sopros do Todo-Glorioso manaram sobre mim e me deram o conhecimento de tudo o que existe. Isto não provém de mim, mas de um ser que é o Todo-Poderoso, o Onisciente. Eu poderia de novo ter colocado frases de todos os profetas, porque todos dizem coisas semelhantes. E o que eles dizem é que o que eles ensinam não é deles, mas do Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente. Ora, só existe 3 possibilidades quando uma pessoa diz uma coisa como essa, como todos os profetas dizem. Ou eles são mentirosos, ou eles são lunáticos, ou eles são verdadeiros. Ora, um mentiroso, ele mente para ter vantagens. O mentiroso mente para ser servido, não para abrir a mão da vida. Um mentiroso não vai para a cruz dizendo que ele recebeu uma mensagem de Deus. Um mentiroso não fica 40 anos aprisionado, torturado, envenenado como Bahá'u'lláh para dizer que ele recebeu uma mensagem de Deus. Portanto, é claro e óbvio que não podem ser mentirosos.
Segundo, poderiam ser lunáticos, porque um louco vai para a cruz pela loucura dele, um louco vai para a prisão pela loucura dele. Mas se a gente vê a vida de Jesus, as palavras de Jesus, as de Buda, as de Muhammad, se vê a vida de Bahá'u'lláh, as palavras de Bahá'u'lláh, nas imensas escrituras, Bahá'u'lláh escreveu durante os 40 anos de revelação dele, revelou o equivalente a 14 vezes o volume da Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, que foi revelada durante 3.000 anos. O volume dos escritos dele equivale a 70 vezes o do Alcorão, que foi revelado por Muhammad durante 23 anos. Isso tudo não é porque Bahá'u'lláh sabia mais do que eles, todos eles são o mesmo verbo, lembrem disso, o mesmo sol. Mas é que a humanidade está pronta. Lembrem, a infraestrutura está pronta. Então, a lição pode ser muito maior. Jesus veio para ensinar as crianças no ensino fundamental. Mas Bahá'u'lláh vem para ensinar a humanidade na universidade. Embora alguns tenham ainda comportamento de ensino fundamental. Então, se eles não são nem mentirosos, nem loucos, e nós vemos na vida de Bahá'u'lláh e de Jesus e de todos os profetas uma sanidade, uma coerência absoluta, então eles são aquilo que eles dizem ser. Os enviados de Deus à Terra. Os porta-vozes de Deus à Terra. Aqueles através de quem a humanidade pode ter acesso aos ensinamentos do Todo-Poderoso. Não tem outra possibilidade. Termino com essa frase de Bahá'u'lláh: retirai os véus e as vendas que vos obscurecem a visão. E considerai os testemunhos dos profetas e mensageiros, para que, quiçá, venhais a reconhecer a causa de Deus nestes dias, em que veio o prometido, investido de poderosa soberania. Temei a Deus, e não vos priveis daquele que é o alvorecer de seus sinais. E é isso. Neilson, eu acho que deu em 50 minutos. Não deu em 45, mas acho que deu em 50. Eu só posso... Eu vou, no fim, tirar todo mundo do mute para a gente bater palma para o Luiz. Então, Luiz, não vou... Por enquanto, eu não vou bater palma, não. Eu vou só lembrar os amigos que temos tempo para pergunta. A gente preveu e o Luiz colaborou aqui, então a gente ainda tem 25 minutos. A ideia é sempre esse programa terminar até as 10h30 do Brasil, aí para dar tempo de vocês voltarem aos afazeres. Olha, Suzy Missler, Suzy, querida, que bom te ter aí. É bom a Lourdes e o Dani, meu Deus. Muitos anos. Odete, meu Deus, quanta gente. Gente, tem tanta gente que eu tenho saudades. Eu estou aqui há 7 anos em Toronto, mas eu quero tomar o tempo do Luiz, que eu acho que vai ser um fruto maior. Senão eu queria bater um papo com todo mundo. A tentação aqui é grande. Mas tem algumas perguntas aqui. Eu queria, para dar tempo de virem mais, algumas pessoas já fizeram. Luiz, nossa vida hoje em dia consiste em redefinir tudo, todos os dias. A gente redefine o trabalho. É impossível imaginar trabalho em casa anos atrás. A gente está redefinindo as relações entre as empresas. A gente está redefinindo como barrais os espaços de fireside estão fazendo online e está todo mundo aprendendo, no mundo inteiro, alguma coisa nova. Essas redefinições passam, às vezes, pelas coisas que a gente tem como certo e fundamental na vida da gente. E há milhares de anos as religiões são vistas como não a ponta de lança da renovação, mas as pessoas olham como a âncora, a coisa mais antiga, o esteio, o passado e não o futuro. E tudo isso que você fala em termos de analogias da ciência e da religião, que eu achei ótimo, e você é um cara que a sua vida já é uma analogia, né? Numa hora você está dando treinamento na HP e a outra hora você está falando de assuntos espiritualistas. Eu acho muito bonita essa combinação. Tua apresentação combina ciência e tecnologia. Mas, na visão das pessoas, religião não faz, às vezes, jus ou não respeita os princípios científicos. Então, eu queria dizer para você, quando você fala que essas coisas são as coisas que ordenam a vida humana, a sociedade,
Como é que uma coisa antiga que puxa você para o atraso vai ordenar a vida humana se muitas vezes é incompatível com a ciência? Tá. Bom, falaste em HP, eu aprendi a clicar aqui na setinha do lado, estou vendo o Antônio Moreira. Antônio, querido, obrigado pela presença. Da HP. Que coisa incrível. Muito jóia. Então, veja, essa visão de que a religião é a âncora da sociedade, não a ponta de lança, é uma visão que só foi sendo construída depois do iluminismo, né? Porque a religião sempre foi ponta de lança. Veja só, se Jesus, quando veio, tivesse falado as mesmas coisas que Moisés, ele não teria sido crucificado. Ele só foi crucificado porque ele transformou as coisas. O sábado, que era uma lei de vida ou morte, Jesus disse: o Senhor é o Senhor do sábado. Se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser no sábado também. Isso, para os fariseus, era um horror. Se Jesus tivesse dito: vocês têm razão, que coisa, não vou mais pregar no sábado, pronto, não tinha ido para a cruz. A mesma coisa o divórcio. Era permitido. Ele disse que agora não é mais, porque as circunstâncias tinham mudado. Deus manda uma mensagem adequada às circunstâncias. Vamos lembrar sempre isso de novo. Então, a mesma coisa aconteceu com Muhammad. Muhammad transformou a sociedade. Ele mudou o que Jesus tinha ensinado e mudou o que Moisés tinha ensinado. Por isso os cristãos e os judeus rejeitaram a ele. E ele construiu, gente, em 20 anos, a mais maravilhosa civilização que o mundo já tinha conhecido. Não apenas em termos de construções arquitetônicas, que são maravilhosas, mas em termos de convivência. As cidades muçulmanas na Europa eram as únicas cidades onde judeus, cristãos e muçulmanos conviviam em harmonia, pesquisavam em harmonia, desenvolviam as ciências. Foi daquele povo bárbaro que Muhammad pegou como um punhado de argila disforme, que nasceu o astrolábio, que permitiu depois os portugueses se aventurarem por mares nunca dantes navegados. Então, sempre as religiões levaram a humanidade para frente. O problema é que a gente fica olhando para as religiões do passado e daí diz: é a âncora. Claro, religião de 2000 anos atrás não pode ser ponta de lança. Agora, pega a revelação de Bahá'u'lláh e vai ver se não é ponta de lança. Vai ver se não desafia todos os conhecimentos e pressupostos contemporâneos. Desafia todos, sabe? E por isso ele ficou aprisionado. Por isso ele foi rejeitado. Então, as religiões são, sim, ponta de lança sempre quando elas vêm. Mas quer ver uma metáfora? Talvez sirva. Se um homem fala, gesticula, caminha, come, assobia, dança, lê, o que nós chamamos ele? Homem. Se um homem não lê, não gesticula, não dança, não come, não dorme, não respira, o que a gente chama? Cadáver. O mesmo homem. Então, quando a religião é viva, ela é um homem. Quando a religião é morta, ela é um cadáver de homem. Na época em que ela veio, ela era viva. E ela transformou a sociedade. Mas depois veio outro profeta. E o novo profeta trouxe uma nova mensagem. E o que era antigo virou morto. Essa é a visão. Mas, de novo, como eu mostrei antes para vocês, os homens têm tanto apego às suas religiões que eles não querem se largar delas. Elas têm uma raiz tão profunda no ego humano, no investimento egóico humano, que os seres humanos rejeitam um novo profeta. Como mudar tudo isso? De jeito nenhum. Meu pai era assim, meu avô era assim, meu tataravô era assim, e Cristo morreu na cruz por causa disso. Não, Cristo morreu na cruz não por causa disso. Cristo morreu na cruz para que Muhammad pudesse vir, o Bab pudesse vir, Bahá'u'lláh pudesse vir, e o próximo profeta, e o outro, e o outro, e o outro. Todos eles deram a vida
para que a mensagem de Deus pudesse continuar guiando a humanidade para frente. Não sei se ficou claro. Ficou muito bem respondido, eu agradeço. Obrigado, Adriana. Vou ler algumas perguntas aqui. Uma pergunta que eu tenho muito bacana, foi a primeira pergunta, já está aqui uns 15 minutos esperando a sua resposta, é a seguinte, que segundo essa revelação que você expôs da Bahá'í, do que veio de Bahá'u'lláh, essa época é a época que a humanidade deve alcançar a unidade mundial. Então você mostrou a progressão de família para Estado e nação, e agora é a unidade mundial. Mas a pergunta é, como é que você vai fazer isso? Você vai derrubar as barreiras, as fronteiras? Os países vão passar a ser mais interdependentes ou haverão outras evidências do alvorecer desses tempos atuais previstos nas escrituras antigas de todas as religiões? O que elas nos dizem que vai acontecer agora? Olha, de novo, nós já estamos unidos nas forças que sustentam a vida, né? Isso já estamos unidos. A pandemia e as guerras não eliminam o comércio entre as nações. Continua acontecendo, né? Não elimina a comunicação, não elimina os esforços mútuos, científicos, artísticos, etc. Mas nós estamos num mundo descompassado, porque os líderes das nações ainda pensam em termos de Estado nacional e não de Estado internacional, né? O que a gente sabe, né? Que as nações não vão desaparecer, nem devem desaparecer. Assim como as cidades não desapareceram para que surgisse a nação, apenas abdicaram do seu direito de fazer a guerra, as nações vão continuar existindo. França, eu quero poder ir para Paris, eu quero poder ir para a Alemanha, eu quero poder ir para a Conchinchina e ser diferente do Brasil, pelo amor de Deus. As coisas têm que ser, cultura tem que permanecer diferente. As nações existem, mas elas vão ter que abdicar do direito de fazer a guerra. Essa é a principal questão. Então, nós vamos ter um Estado federativo mundial, em que os Estados nacionais são Estados federados de um governo mundial. Não um governo ditatorial, mas um governo eleito pelas federações do mundo. Isso vai vir facilmente? Duvido. A história demonstra que esses grandes passos de avanço, aquela linha tão simples que eu mostrei para vocês, a linha amarela, que dá vontade de escorregar, sentar em cima e escorregar. Deixa eu ver, aqui apareceu alguma coisa estranha para mim. Eu acho que você apertou para você também fazer a gravação. Apareceu. Talvez você fez um share sem querer. Pode ser. Tudo bem. Não, eu não queria isso, mas está aqui agora. O que eu faço? Não, é a Marilena Costa que está fazendo um share sem querer. Marilena Costa, eu vou tirar o share dela. Certo. Tá bom, desculpa. Olha só. Viu só? Se não fosse o Neysan, veja, o Neysan é o governo federativo mundial. Entendeu? Que horror. Se não é o Neysan, nós íamos continuar tendo que aguentar a gravaçãozinha da Maria Helena Costa. Bendita seja quem for ela. Entendeu? É preciso ter uma supervisão. Por que os Estados nacionais funcionam? Porque Santa Catarina não pode fazer guerra contra o Rio Grande do Sul e Paraná contra o Estado de São Paulo. Da mesma maneira, a guerra vai ser eliminada. Mas esses avanços no passado nunca aconteceram por causa das palavras dos profetas, diretamente. Só ocorreram muito tempo depois por sofrimento, por dor. Quando a civilização caía. Daí as pessoas olhavam para trás e diziam, o que nós fizemos de errado? Daí os seguidores do profeta disseram, faz 20 anos, 100 anos, 150 anos, 300 anos que nós estamos falando o que vocês estão dizendo de errado. E vocês não fizeram certo. Agora finalmente caiu a ficha. É isso que aconteceu quando em 313 Constantino aceitou o cristianismo. E assim também, quando os reis sassânidas aceitaram
a revelação de Zoroastro. E daí nós temos Ciro o Grande, que a própria Bíblia chama de meu Messias. Imagina, a Bíblia chamar um rei estrangeiro de seu Messias. Impressionante, né? Então, Luiz, vai senador, desculpa, vai senador. não, é engraçado como você, no tema tem sofrimento, mas eu não sofri nada na tua apresentação, foi um prazer. Mas o seu tema é sofrimento. E eu estava falando para o Luiz antes dele entrar, que ele estava falando, olha, eu não gosto desse negócio midiático, não gosto de falar em público, não gosto de aparecer. Eu falei, Luiz, se você gostasse, seria um problema de caráter. Eu não acho que você tem que gostar. Você tem que não gostar mesmo e fazer com sacrifício, com dor, que é assim que fica bom. E, Luiz, tem uma pergunta aqui muito interessante, fazendo a analogia dos livros sagrados. Você falou que Bahá'u'lláh deixou milhares de páginas, mesmo porque ele ficou 40 anos revelando, e quase ininterruptamente. Mas alguém fala o seguinte, queria complementar que o que o Luiz está falando, sobre essa questão de leis de cada dispensação, ou de cada revelação divina, ou de cada espelho polido que apontou para o mesmo sol, seja ele Buda, Moisés, Cristo, Abraão. Então ele fala assim, ao mesmo tempo que Jesus revogou algumas leis do Torá, né, do Velho Testamento, ele também falou que veio para fazer cumprir coisas novas, né? Exato. Então, ele disse em Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Isso. Jesus, o relato de Mateus 5,17. Depois, o talião, olho por olho e dente por dente. Isso quem falou, eu vou aqui confidenciar, um advogado que está falando isso, né? Então, já vi que tem um pedaço de advogado aqui, porque ele está falando da lei mosaica. Então, o talião, olho por olho, dente por dente, é mosaico, é de Moisés, né? Bem anterior a Jesus Cristo. E aí, Jesus pegou o olho por olho, dente por dente e ampliou, ou sublimou e colocou uma coisa completamente revolucionária, que é o se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Em Mateus isso é relatado. Então, como é que você vê essa progressão das revelações divinas complementando? E o que é o momento atual? É de dar a face por vírus, levar a bufetada dos governantes? O que é a justiça, a unidade? Qual que é a essência da revelação de Bahá'u'lláh por hoje? Olha, primeiro eu acho que é importante a gente entender o seguinte, que cumprir a lei e cumprir os profetas é transformar tudo. Só que as pessoas em geral não entendem isso. É o que acontece com os nossos filhos, sabe? Com 12 anos, eu digo, olha aqui, André, toma esse dinheiro, vai ali na padaria, por favor, traz um pão para hoje à noite e 2 litros de leite. Ele disse, mas tu dizia que eu não podia ir na rua sozinho? Eu disse, isso antes de tu ter 12 anos, agora tu tem, então tu vai. Então, eu, querendo cuidar dele, tenho que mudar o que ele faz. E essa mudança é a continuidade da minha crença nele, da minha fé nele e do meu cuidado com ele. Bahá'u'lláh compara a religião com uma roupa que Deus veste à humanidade. Ora, quando eu era guri, com 5, 6 anos, numa das viagens para a Europa, o vô e a avó me trouxeram um daqueles lederhose que os alemãezinhos e os alemãozões usam com como é que chama? Suspensório lateral. Suspensório de couro, o cuecão de couro, né? Era um short de couro. Eu achava bárbaro, adorava aquilo. Não posso mais usar, mas eu continuo usando roupa, como vocês podem ver. Então, a continuidade do vestir-se é não mais poder vestir-se como antes. Eu não posso continuar usando a roupa do inverno no verão. Eu não posso continuar usando a roupa dos 5 anos aos 35 anos. Eu não posso usar a roupa que eu uso em casa com aquela que eu vou usar no trabalho.
Então, veja, a continuidade se dá na transformação. E é isso que o pessoal não entendeu. Quando Cristo falou de não vir mudar, mas cumprir. Né? Hoje em dia é a mesma coisa. Quer dizer, Bahá'u'lláh não transforma em essência o que as religiões no passado ensinaram. Ele apenas amplia a dimensão. O amor que foi acostumado a estar presente dentro da família, dentro do clã, dentro da tribo, dentro da cidade-estado, dentro da nação, hoje esse amor está sendo desafiado a abarcar o mundo. E quando ele atinge essa dimensão, ele pode, por exemplo, se recusar a ir para a guerra, que era o único procedimento racional que Einstein entendia que o ser humano podia ter. Um ser humano com amor universal não pode ir para a guerra. Ele se recusa a ir para a guerra. Ele não aceita crime de consciência. Luiz, tem mais algumas perguntas aqui. Eu estou tentando condensá-las numa exclamação, uma afirmação, e eu queria um comentário seu sobre isso. Alguém está levantando qual que é o nosso papel hoje, durante essa época da humanidade, desse sofrimento, da pandemia, que, como você falou, tem uma série de coisas que nos desenvolveu, né? Desenvolveu a nossa paciência em ficar em casa, a nossa coluna vertebral em ficar sentado em casa numa cadeira não muito confortável, mas desenvolveu aspectos humanos importantes. Então, o comentário aqui que eu faria para talvez terminar com suas últimas palavras, e a gente quer continuar, e às vezes até o pessoal fala, não, terminou muito rápido, mas se não tiver hora de começo e de fim, vocês não conseguem planejar a vida. Então, eu quero sempre poder ter o Luiz mais vezes, mesmo que seja meio limitado. Então, Luiz, comenta isso. Se essa reunião por Zoom fosse um bate-papo na Galileia, e nós todos somos ou judeus ou romanos, e estamos tentando também entender qual é o nosso papel. E tem lá as profecias, a nossa lei, a nossa religião. E, de repente, alguém vem da Galileia ou de alguma cidadezinha que eu não conheço e nunca esperava nem ele, nem o nome, nem o exército ou o que ele conclamou, que só agora, depois de 2000 anos, você percebe tão claramente que o que Jesus trouxe é a verdade. Mas 2000 anos atrás, essa ligação por Skype, se você escuta aquele nome estranho pela primeira vez, qual é o papel seu como ser humano diante disso? Da novidade, da renovação espiritual. Olha, eu não sei o que diriam Pedro, Tomé, Tiago, João, os maravilhosos apóstolos que deram a vida também pela mensagem de Deus. Mas se alguém me perguntasse hoje em dia o que é a fé Bahá'í, eu dizia, olha, é a coisa mais maravilhosa que existe sobre a face da Terra. É a coisa mais extraordinária, mais incrível, é o que faz a gente vibrar, é o que dá coragem, dá esperança, dá certeza, desafia o teu corpo, desafia a tua mente, desafia o teu espírito, desafia a vida em comum, desafia todas as coisas ultrapassadas, sabe? Então, eu diria, é um instrumento supremo de desenvolvimento individual e coletivo. Agora, quem conhece isso tem o desejo, eu acho, não é nem só a obrigação, mas tem o desejo de compartilhar com as pessoas. Porque o que acontece com a mensagem de Deus? E esse é o grande processo no qual nós estamos envolvidos. Quando o profeta vem, Buda, quando começa a missão dele, Zoroastro, Krishna, Jesus, Bahá'u'lláh, quando começa a missão dele, é só ele, sozinho no mundo, e ninguém mais sabe quem ele é. E daí, aos poucos, ele chama um, chama dois, chama três. Como Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Os profetas reuniram ao redor deles aqueles que tinham visão espiritual e que podiam ser sustentáculo da sua mensagem. Porque, veja, se os apóstolos fossem apenas amigos de Jesus, quem é ele? É um cara legal, é meu vizinho, sabe? É um cara bacana, meio desmiolado, mas é bacana. Mas não foi isso. Eles diziam, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o prometido. A mesma coisa
Diziam os discípulos de Buda, de Krishna, de Baha'u'lláh. Quem é ele? Ele é o prometido. Veio trazer o reino de Deus na Terra. E por causa disso, desses homens, a mensagem do profeta se difundiu depois da morte deles. Se aquelas pessoas fossem apenas amigas de Jesus, não haveria cristianismo hoje. Mas eles eram apóstolos. Eles acreditavam piamente. Eles sabiam que era verdade em todas as dimensões do seu ser. E por causa dessa verdade, eles eram capazes de dar a vida. Mesmo quando o seu Senhor não estivesse mais lá. Eu acho que esse é o grande papel de todos nós. Nós sabemos que já veio a mensagem da unidade. E nós temos que falar isso para as pessoas. Nós temos que acreditar e colocar isso na nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais barreiras que meu intelecto, ou a minha tradição, ou a minha família tenham. Esse é o nosso papel. Se nós formos só amiguinhos, o mundo vai se transformar e nós não vamos nos transformar com eles. Nós temos que ser parte da solução, não parte do problema. Deus permita que a gente possa alcançar esse estágio. Luiz, eu vou ter que preparar aqui para tirar todo mundo do mute, para todo mundo agradecer de coração. Mas antes de fazer isso, deixa eu dizer para você que... Coração não faz barulho, não precisa tirar do barulho, mas palma faz barulho. Então tem que liberar, né? Eu vou dar um unmute in all e todo mundo bata a palma para o Luiz agora. Aê, Luiz, obrigado! Luiz, Angélica Salvador! Obrigado, Angélica! Obrigado a todos os amigos. Obrigado, Luzinha, Hussein. Isso. Bom, excelente. Tomara que sirva, tomara que sirva. Vamos fazer o seguinte, nós vamos postar aí. Eu não quero chamar de palestra, porque geralmente palestra é seco e duro. Luiz fica no coração da gente. Eu vou colocar no site, dar o link para vocês. Daqui a 2 dias vai estar lá no YouTube. A apresentação do Luiz também vai estar lá para vocês fazerem download. Com isso, vão poder também pegar o endereço da Anima Mundi, que é o empreendimento do Luiz nessa área de desenvolvimento humano. Mas, acima de tudo, fica a questão, gente. Pesquisem, tentem saber mais. Quem é esse Baha'u'lláh, o que ele falou. Tenho certeza que vocês vão ganhar muito com isso. Mas, como o Luiz falou, é colocando essas coisas em ação, falando para outras pessoas, que talvez a gente consiga honrar o estágio que esse mundo está, transformando ele num mundo melhor para os nossos filhos, né? Então, muito, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos que aqui estiveram. Tivemos mais de 100 pessoas. Várias pessoas não conseguiram entrar. Eu vou ter que olhar uma licença nova. E vou tomar a liberdade de chamar vocês de novo para a próxima. Mas me perdoem. Aqueles que quiserem, enfim, mandar um e-mail ou fazer algum comentário, eu estou à disposição. Estou muito feliz que vocês vieram e espero contar com vocês outras vezes. E eu já me sinto empoderado de convidar vocês de novo, não só quando o Luiz voltar, mas outras pessoas que falem desse segmento fé e ciência e como isso impacta a vida da gente hoje, seja com corona ou sem. Então, muito obrigado mais uma vez e eu me despeço aqui e quando vierem a Toronto, venham nos visitar. Um abraço a todos vocês aí do Brasil e aqui do Canadá que estão assistindo. Tchau. Tudo de bom.